Olá, saudações cristãs, seja bem-vindo ao canal Resistência, um canal que analisa principalmente a área soteriológica, ou seja, a área da doutrina da salvação. Ou seja, uma das doutrinas, se não for a mais importante, abaixo da própria doutrina de Deus, da teologia do próprio Deus, vem como você pode ser salvo, que é, logicamente, algo mais importante para o ser humano. Pelo menos deveria. Bem, estamos analisando então o livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana do pastor das Assembleias de Deus, pastor Silas Daniel, que, por sinal, fez um excelente livro, né, A Sedução das Novas Teologias, onde ele apresenta aqui a história dos reformadores de uma maneira bem, assim, honesta, ok? Bem precisa, né? Devemos entender que quando nós lidamos com a história, devemos perceber que a história ela pode ser, logicamente, manipulada para um lado ou outro lado. A história ela pode ser manipulada. E devemos ter cuidado para saber quando podemos estar sendo enganados ou não. No concernente à história eclesiástica, a história da igreja, nós devemos ter também um cuidado em nossos dias, porque nós estamos vivendo uma era, século XXI, de um revisionismo, né? Uma revisão histórica, principalmente na questão dos reformadores. Isto tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que muitas pessoas acabam, através de literaturas, através dos vídeos que nós vemos pela internet, descobrindo algumas histórias sobre a Reforma Protestante. Porém, existe também muitas falácias, muitos invencionismos, muitas coisas que não são verdadeiras. E aí é que mora o perigo. Porque quando nós investigamos as literaturas sectárias, ou seja, as literaturas das seitas, logicamente que vamos encontrar muitas falácias históricas, muitas vezes enaltecendo os seus fundadores, os seus líderes, de uma maneira até mentirosa. Todavia, quando nós vamos estudar sobre a Reforma Protestante, primeiro nós devemos entender o seguinte, que de fato foi um mover de Deus, né? Tanto arminianos como calvinistas, eles vão dizer, não, foi um mover de Deus, foi um movimento de Deus, né? Deus, na sua plenitude, quis nos libertar das doutrinas heréticas e errôneas que a Igreja Católica estava inserida no século XVI, por ter amontoado um monte de tradições junto com a palavra de Deus e fazendo disso, muitas vezes, a salvação pelas obras. Então, quando nós vamos ler alguma literatura, a gente, hoje em dia, tem que ser muito criterioso. Infelizmente, nem sempre temos uma bússola correta para saber se aquilo que nós estamos lendo é verdadeiro ou falso. Infelizmente, o povo evangélico, principalmente aqui do Brasil, acabam absorvendo fontes secundárias e até mesmo terciárias, dificilmente indo para fontes primárias. Principalmente porque nós somos um país que falamos o português. E quando essas obras da Reforma Protestante eram escritas, eram geralmente em latim, em francês. E nós, quando pegamos fontes secundárias, terciárias, e às vezes já adulteradas.
Eu digo isso porque, um exemplo, por exemplo, se você for pegar, por exemplo, o livro Heróis da Fé da CPAD, então você vai ver aqui na página 38 uma declaração que não é verdadeira. Por exemplo, encontra-se o seguinte na História da Igreja Cristã, por Sower, volume 3, página 406. Martim Lutero profetizava, evangelizava, falava em línguas e interpretava, revestido de todos os dons do Espírito Santo. Muito bem. Página 38 do livro Heróis da Fé. Como é que você vai comprovar isso? Porque você tem aqui a História da Igreja por Sower, que você não sabe quem é esse Sower, volume 3, página, e diz aqui que Martim Lutero falava em línguas. É sabido de que este fato que é apresentado aqui, ele não pode ser verdadeiro, porque ele vai contra todas aquilo que nós temos escrito em latim, em francês. Então, quando nós vamos ler um livro, não estou condenando exclusivamente a CPAD por ter feito isso. Tá? Você encontra isso em variadas editoras, tá bom? Inverdades, né? Então, essas coisas são muito perigosas, porque, pense, uma pessoa, ela reproduz isso no púlpito da sua igreja. Ela reproduz isso no estudo bíblico. Ela reproduz isso de alguma forma. E isso vai sendo levado à frente. É justamente isso o que aconteceu com os reformadores protestantes. Muitas histórias se constituem em lendas, em mitos, em falácias históricas. Mas, por ser divulgado por alguns inimigos dos reformadores, isso se perpetuou. E até mesmo o pastor Silas Daniel reconhece isso no seu livro, dizendo que foi perpetuado algumas dessas fantasias históricas. Alguns fatos são verdadeiros, outros são distorcidos. E isso acontece com livros seculares também. Você pega, por exemplo, esse livro aqui secular, História Global do Brasil e Geral, né, de Gilberto Cotrim, certo? Uma obra secular. Você vai encontrar aqui algumas declarações sobre os calvinistas. Né? Então, por exemplo, na página 160 dessa obra, está escrito o seguinte: dentre as atitudes condenadas pelo calvinismo estavam o jogo, o culto às imagens de santos, as danças e o uso de roupas luxuosas e joias. Quem descumprisse as normas e se rebelasse contra a doutrina era duramente punido. Alguns chegaram a ser condenados à morte, como o médico Miguel de Serveto, que foi queimado vivo por negar o pecado original. Então você lê isto, você fala, poxa, você pode reproduzir alguns equívocos deste livro para frente, ok? Você pode, porque às vezes os livros, não vou dizer que todos tenham uma má intenção, ok? Mas, por exemplo, aqui você tem verdades e mentiras. Você tem, por exemplo, é verdade que a cidade de Genebra, ela tinha algumas regras duras, certo? Era justamente para evitar que aquela cidade voltasse para os inúmeros pecados que ela praticava antes da Reforma Protestante. Genebra estava entregue aos mais variados tipos de pecados, pessoas bebendo até cair no chão, prostituição. A cidade, debaixo do catolicismo romano, ela estava praticamente entregue aos mais tipos de variados pecados possíveis. Agora, quem descumprisse as normas, se rebelasse contra a doutrina, era duramente punido. Aí você tem uma dupla interpretação. Duramente punido como? Essa pessoa era morta, essa pessoa era fuzilada, né? Não existia arma na época, né? Mas o que acontecia?
Então, e você tem aqui um equívoco também. Alguns chegaram a ser condenados, como o médico Miguel de Serveto, que foi queimado vivo por negar o pecado original. Na verdade, ele foi punido porque ele negava a doutrina bíblica da Trindade. Dizia que a doutrina bíblica da Trindade era um monstro de 3 cabeças, criados pelo catolicismo romano e que foi absorvido pelos protestantes. Então, mais à frente, na página 161, você tem algumas declarações, como dizendo o seguinte, que o calvinismo, ao pregar o estímulo ao trabalho, a condenação ao desperdício, à legitimidade do lucro, as ideias calvinistas iam ao encontro dos interesses da burguesia. Afinal, segundo o calvinismo, os indivíduos não seriam salvos por aquilo que fizeram, mas pela vontade divina, não podendo interferir nesta vontade. Cada pessoa deveria viver de acordo com as suas possibilidades. Embora o luxo fosse censurado e a acumulação de riquezas e o lucro não eram imorais, nos termos que a nova religião foi instituída. Então, se você pega isso daqui e não faz um confronto com outros livros, como, por exemplo, A História da Riqueza do Homem, um livro secular antigo, tá? Você pode ser enganado, ok? Achar que o calvinismo, por exemplo, era um tipo de teologia da prosperidade. Inclusive, já vi gente falar pela internet que, olha, veja bem, era um incentivo, né, à teologia da prosperidade, você entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com historicidade. A gente pode ser enganado facilmente, ok? E o que ocorre é o seguinte, você pega... eu estou só dando um exemplo de que você pode encontrar erros históricos em livros. Por exemplo, este livro, Uma Consciência contra a Violência, que inclusive é um livro que eu já vi, inclusive, Instituto Apologético dizendo que o livro é sensacional, maravilhoso. Só que você pega o livro, certo? O livro não é de um historiador, tá? Mas o livro é um livro de um judeu, né? Zweig, que ele fugiu, né, da Europa, veio viver no Brasil, e é um romancista austríaco. Mas ele se meteu a falar de história. E aí, meu amigo, pega um livro, só descer um porrete nos reformadores. Agora, cadê as fontes? Cadê as fontes dessas suas declarações? Você não acha por todo o livro. Mas é tido como um grande livro histórico. Livros como este aqui, por exemplo, A Herança de João Calvino, tá? Sua influência na educação, na economia, na política do Ocidente, por ser da editora Cultura Cristã, não tem valor nenhum. Agora, já um livro desse aqui tem um valor imenso. Então, você percebe que é fácil você ser enganado, tá? Você pega, por exemplo, as obras de Armínio, também da CPAD. Esta aqui é a primeira edição, tá? Então, na primeira edição, você vê adulterações, por exemplo, né? Do francês, do latim. Você pega, por exemplo, a página 144, é sabido de que Armínio, ele praticava batismo por aspersão, ok? E não por imersão. Só que os tradutores traduziram, logicamente, por imersão. Então, é uma coisa que foi adulterada. Inclusive, existe pessoas na internet que são arminianos e realmente ficaram muito revoltados com esse tipo de adulteração. Tá bom? Olha só, esse rapaz aí é arminiano e não gostou nem um pouco de ser enganado. Falar um pouquinho sobre esse material aqui, né, as obras de Armínio. Eu quero já logo de cara já dizer a minha insatisfação, a minha revolta, um sentimento de frustração com a casa publicadora CPAD. Eu vou dizer o porquê.
Eu comprei essa obra aqui logo quando ela saiu. Esse material aqui, como vocês podem estar vendo, ó, é a primeira edição. E aí quando fizeram a primeira edição e a tradução dessa obra para o português, eu não sei quem lá dentro, né? Aqui, ó, na página 144, que é o volume 2, se você tem a primeira edição aí, você pode conferir e confirmar isso. Ele vai dizer aqui que aquele que é batizado seja imerso na água. Aquele que é batizado seja imerso na água. Mas não foi isso que Armínio escreveu. Armínio escreve aspersão. Mas porque é uma doutrina que vai contra o que a Assembleia de Deus crê, prega, eles simplesmente foram lá e alteraram. Alteraram. Nem se importando com as pessoas que iriam comprar esse material. No caso eu, entre outras pessoas que compraram. E o que é mais interessante, frustrante, que me deixa revoltado, é que na segunda edição, porque houve uns problemas, descobriram, né? Descobriram o que aconteceu lá. Porque isso aqui não é um erro ortográfico. Isso aqui não é um erro de pontuação. Isso aqui é um erro doutrinário. E pior ainda, colocaram como autoria de Armínio uma coisa que ele não escreveu.